Meus estimados irmãos, muito boa noite. É sempre motivo de júbilo encontrá-los às quartas-feiras para darmos continuidade aos nossos estudos, nossos apontamentos, nossas compreensões novas dessa maravilhosa obra A Vida no Mundo Espiritual, que foi trazida às luzes da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, através do benfeitor André Luiz, esse irmão querido que recebeu a incumbência sublime de trazer essas informações celestiais visando despertar a alma humana, a nossa filiação junto à grande família de Deus e também os papéis que Deus nos reserva, que é a felicidade. Estamos estudando a obra número 5 dessa coleção maravilhosa, denominado No Mundo Maior. E hoje vamos estudar o capítulo 15, já se aproximando do final desse livro, chamado Apelo Cristão. E esse capítulo é muito especial, e tem uma mensagem, aliás, toda a obra o é, mas tem uma mensagem bastante edificante, transformadora, uma vez que há uma preleção, uma palestra maravilhosa, muito rica, do benfeitor Eusébio, que dirige uma instituição na área intermediária do plano espiritual, pelas informações, talvez, intermediária entre a região umbralina e as regiões mais elevadas, muito provavelmente em região aproximada ou na mesma faixa vibratória do nosso lar. E esse irmão, segundo nos diz Calderaro, no capítulo 1º dessa obra, ele dirige essa instituição que tem como objetivo assistir a irmãos que estão em fase de desenvolvimento, espiritualizando-se, visando seu processo de renovação espiritual, que pelo desdobramento se encaminham àquela instituição, e também recepcionam benfeitores ou irmãos que já cumpriram suas obrigações, então de retorno ao mundo espiritual. Então, a instituição tem um trabalho maravilhoso. E nessa colônia fica essa instituição que é dirigida por Eusébio. E Calderaro, que é o benfeitor que orienta André Luiz neste capítulo, nesse livro, melhor dizendo, é, digamos assim, um discípulo de Eusébio, é alguém que é subordinado a ele e tem uma tarefa muito específica, que é trabalhar junto aos irmãos sofredores em grave desequilíbrio na Terra. Aqueles que estão passando por desequilíbrios graves, que podem levar à loucura, ao suicídio, a dramas morais graves. E o objetivo é evitar que essas criaturas cheguem à loucura ou ao suicídio. Então, o trabalho de Calderaro é esse. E André Luiz fora convidado para passar uma semana na companhia de Calderaro, acompanhando esses casos, vendo, assistindo esses casos, e trazer essas informações para essa maravilhosa obra, de forma a educar nossos espíritos com essas informações. André Luiz diz que essa tarefa que é estabelecida por Calderaro é uma tarefa de alta especialização, que ele chama de uma espécie de psicologia iluminativa, já que vão trabalhar junto à criatura em uma situação tão dramática e tão difícil. Então, começa assim, ele narrando o capítulo 15. Estávamos prestes a terminar minhas possibilidades de estudo, ou seja, a semana a qual ele se matriculou junto a Calderaro para buscar informações, subsídios para essa obra, em companhia do benfeitor Calderaro, quando, na véspera da prometida visita às cavernas de sofrimento, ou seja, uma etapa importante em que, muito provavelmente, no próximo capítulo vamos estudar isso, visitarão espíritos em situação lastimável, Calderaro me convidou, disse ele, para ouvir a palavra do Eusébio, aquele que dirige aquela instituição importante na região intermediária do mundo espiritual, que naquela noite se dirigia a algumas centenas de companheiros católicos, apostólicos romanos e protestantes das igrejas reformadas, ainda em trânsito na esfera carnal, ou seja, estavam todos encarnados e desdobrados iriam assistir essa fala de Eusébio, né? Católicos e também protestantes. São irmãos, disse Calderaro, menos dogmáticos, menos radicais, que são abertos a novas compreensões, e mais liberais, ou seja, então ele é muito mais possível de receber essas informações do mundo espiritual, não são aqueles radicais, não. Em momento do sono, os desdobrados se tornam suscetíveis, são possíveis, se tornam mais abertos a receber de influência mais direta. Direta de quem? Do mundo espiritual. Ou seja, não são aquelas criaturas fechadas que se acham dono da verdade, não, eles são mais maleáveis, são
estão mais aptos a receber as informações provenientes do mundo espiritual. Disse então Calderaro, pelas virtudes de que são portadores, irmãos católicos, protestantes, e de que são portadores, né, tornam-se dignos da diretriz dos planos mais altos. Quando diz dignos, entenda-se, eles estão mais receptivos, porque não adiantaria levar alguém mesmo com essas denominações religiosas se fossem radicais, não receberia. E o mundo espiritual não faz nada sem um planejamento, sem uma orientação, nada. Todo o trabalho é planejado. Então, esses irmãos foram que conquistaram esse patamar de evolução espiritual, estão lá mais receptivos para receber essas informações provenientes do mundo espiritual. Não ocultei de São André Luiz a minha estranheza por essa informação, mas Calderaro esclareceu. Importa compreender, André Luiz, que a proteção de Deus divina desconhece privilégio, ou seja, não há aos olhos de Deus nenhum privilégio. Não, Deus não é parcial. Todos são filhos de Deus e merecem receber todas as bênçãos provenientes do seu coração. Não, disse ele, né? A graça celestial, ou seja, as bênçãos, os conhecimentos de sublimidade, disse ele, é como um fruto que sempre surge na fronde, ou seja, na cúpula da árvore do esforço terrestre. Todo aquele que se coloca a serviço do bem, todo aquele que busca vivenciar o Evangelho de Jesus, que faz o esforço de auto-renovação de forma ímpar, pode e deve receber essas bênçãos, porque conquistaram, conseguiram a senha de acesso a essas informações provenientes do mundo espiritual, disse ele, né? Disse ele, onde houver colaboração digna do homem, colaboração em que sentido, gente? Colaboração na obra de renovação e transformação do coração do homem, colaboração na formação desse reino de que tanto Jesus falava que é criado no coração do homem, da transformação. Onde houver colaboração, a vivência do Evangelho de Jesus, aí se acha o amparo de Deus. Conquistou-se essa possibilidade de recepcionar essas informações prudentes. Olha, não é a confissão religiosa, porque não há favoritismo em relação a Deus, não. Religiões, nós já ouvimos lá atrás, quando o benfeitor Telésforo, no livro Mensageiro, dizia que todas as religiões são importantes, são santas em seu propósito e são caminhos para Deus, todas. Então, não é nenhuma religião é mais importante que outra, todas são importantes. Mas também não é só o fato de você ter religião, muito mais importante do que ter religião. É a vivência desses ensinos da religião que transforma o homem. Porque se todos foram criados por Deus, todos têm importância. Não é, portanto, a confissão religiosa, disse ele, que nos interessa. Nos interessa quem? Ao mundo espiritual mais elevado, no sentido fundamental. Senão a renovação, a revelação, melhor dizendo, da fé viva, que vivenciam efetivamente os conceitos de que Jesus é o portador. A fé viva é a atitude positiva da alma na jornada da elevação. Aqueles que vivenciam, que praticam o bem, a benevolência, a indulgência, o perdão, a fraternidade, estão seguindo o caminho. Não é o fato de ser religião A, B ou C que isso não tem a menor importância. Quando chega no mundo espiritual, ninguém quer saber que religião você teve, que isso não tem a menor importância. Mas certamente será perguntado qual foi o resultado que foi feito das oportunidades que foram dadas em suas missões. Isso é que importa, certo? Claro é que as escolas, disse Calderaro, disse ele, claro que as escolas religiosas, da crença, variam, disse ele, situando-se cada uma em um ciclo diferente. Quanto mais rudimentar, quanto mais atrasada, mais dogmática, preso em conceitos do passado. Isso é importante dizer, gente, porque André Luiz colocava isso informando de que as religiões ela têm um caráter revelador, gradativo. A revelação é gradativa do mundo espiritual. Ou seja, quando a gente atinge determinados momentos de compreensão, as informações chegam. A já vê que a doutrina espírita, a revelação espírita, a terceira revelação, ela veio no momento que a humanidade tinha capacidade de recepcionar aquelas informações, tudo no seu tempo. E a doutrina espírita é uma doutrina, ela não é dogmática, ela não está presa a verdades absolutas, não. Ela está sempre aberta a receber novas informações, a receber novas revelações do mundo espiritual. As religiões que se prendem a dogmas, que se acham senhor, dono da verdade, intérpretes únicos da revelação divina, estão fadados a ficar para trás. Eles não conseguem, eles não são receptivos às informações, às novas informações provenientes do mundo superior. E já vimos que as religiões são gradativas, o mundo vai evoluindo e nós vamos nos capacitando para receber novas informações. Porque ele diz assim, quanto mais rudimentar a religião, é o curso de entendimento religioso, que se prende, fica lá parado. Disse ele, maior é a competitividade, a combatividade inferior, porque se acha o dono da verdade e acham que deve combater as demais religiões que tratam, que pensam diferente deles.
Então, combatem ferozmente, inclusive, que traça fronteiras, que traça divisões infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis. Essas hostilidades não existe uma razão de ser, porque não disse muito bem lá Telésforo, no livro Mensageiros, que não há sentido. Ora, as religiões foram encaminhadas à Terra, através de Deus, para que cada um possa seguir o seu caminho. E o grande objetivo das religiões é despertar nos filhos de Deus que vivem, a despertar para a sublimidade, para o bem, para o belo, para trilhar o seu caminho na alta evolução. Esse é o grande papel da religião. E não tem sentido religião estar brigando A com B, com C, como se fossem concorrentes. Não é um comércio, gente. Ele está nos dizendo isso. Não. Ele diz que é a incompreensão dos bons, disse Telésforo. Não tem sentido. Se todas as religiões deveriam estar unidos no desenvolvimento do trabalho em nome de Deus, que buscam acordar, que buscam renovar, despertar os filhos de Deus para o seu progresso espiritual. Né? Disse ele, essa hostilidade deplorável, disse ele, como se Deus não fosse fosse um ditador, disse ele, em dificuldade de manter seu poder. Como se Deus fosse parcial, porque cada uma religião se acha o dono da verdade. Alguns acham e dizem que Deus é só o Deus deles, não é o Deus dos outros, né? Havia um equívoco muito grande entre os judeus, que se achavam eles o dono da verdade, que a revelação de Deus era só para eles, o resto não era o filho de Deus. Eles tratavam, por exemplo, os gentios, que eram os não-judeus, como não sendo filho de Deus, que a revelação era só para eles, judeus. Isso é um equívoco grave. Somos todos filhos de Deus. Muito bem. Constituindo, disse ele, constituindo o espiritismo, disse Telésforo de Luiz, evangélico, prodigioso núcleo de compreensão sublime. Por que compreensão sublime, gente? Porque a doutrina espírita é uma doutrina que não é dogmática, ela é aberta, sempre aberta a novas compreensões, respeita todas as instituições religiosas, entende todos os caminhos para Deus. Ela também está aberta às novas revelações. A doutrina espírita, as comunicações espirituais, todas trazem informações novas. Cada livro novo que traz, por exemplo, a obra de Chico trouxe grandiosíssimas compreensões, como essa obra que a gente está lendo agora, a respeito do Evangelho de Jesus, né? Informações importantes, muito importantes, como a de Divaldo, e tantas outras, que vieram esclarecer, minudenciar a obra de Kardec, por exemplo. Então, a doutrina espírita é uma doutrina aberta, ela não é dogmática, ela está presa a verdades absolutas, não. Ela está aberta a recepcionar, conforme a nossa capacidade vai acontecendo, receber novas luzes, novas informações, novas orientações. Né? Então, ele diz, olha, o espírito cristão é um núcleo de compreensão sublime, porque está sempre aberta a receber, a albergar novas informações. É razoável, disse ele, que seja considerado o espiritismo uma escola cristã, mais elevada, que está aberta a novas compreensões, não parou no tempo, não está lá no dogma. O dogma é aquilo que a pessoa se acha o dono absoluto das informações. Né? Disse ele, possuindo tamanhas bênçãos, que é o espiritismo, de conhecimento e de amor, porque é baseada no evangelho redivivo de Jesus, e a cada dia os espíritos vêm trazendo esclarecimentos a respeito desses conteúdos. Cumpre a doutrina espírita estendê-las a todos os companheiros, que ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos, em consequência da ignorância de que ainda não conseguem se afastar. Ou seja, a doutrina espírita tem que partilhar o pão do espírito, se essas pessoas são receptivas, não são receptivas, mas o objetivo é este, é espalhar, porque o grande objetivo das religiões, como diz Telésforo, é exatamente o despertar da alma humana. Então, esses benfeitores, nessa audiência, nessa palestra que vai acontecer hoje, é buscar exatamente plantar ideias novas, informações novas, junto àqueles que não são dogmáticos, são mais liberais, são mais factíveis de receber, é mais acessível receber informações novas, é isso que está dizendo. A compaixão de Jesus, disse ele, poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Né? Diante da mente, disse ele, encarcerada no vaidoso intelectualismo dos fariseus, os doutores da lei, que se achavam portadores, únicos intérpretes da lei mosaica, das escrituras, se achavam o dono da verdade. Eram aquelas criaturas orgulhosas, se achavam ser os únicos portadores do poder. Então, disse ele, diante da mente encarcerado no vaidoso intelectualismo da época, de muitas personalidades importantes da época que Jesus veio, vemos Jesus inflamado em sua energia divina, buscando despertar os filhos de Deus para as verdades sublimes contidas na sua Boa Nova.
Vimos isso lá no começo, com todos os riscos que terminou redundando na crucificação de Jesus. Mas Jesus veio cumprir sua missão e não fez. Isso quer dizer. Pelo contrário, disse ele, em Jerusalém, Jesus, no último dia, quando for crucificado, no Gólgota, à frente do populacho, do público exaltado, ignorante, que pediu a crucificação dele, arraigado embora sobre os princípios da crença daquela época, encontramos Jesus silencioso e humilde. Não foi discutir, nem brigar, nem esbravejar, não. O papel dele estava posto, foi plantar a semente da boa nova nos corações de alguns que queriam repartir essa semente, como dizia a parábola do semeador, e rendendo 30 ou 60 e 100 por um. Né? Solicitou perdão a Deus quanto os feriu. Quando essa frase sublime, quando Jesus está sendo crucificado, ele, Pai, perdoa, Pai, ele não sabe o que faz, vocês são doentes da alma. Jesus tem essa compreensão. Então, Jesus foi inflamado quando buscou despertar a alma humana, mas naquele momento ele silenciou, não foi brigar, discutir com ninguém. Em prima de flexão mascariosa, esclareceu, então, Calderaro, não nos esqueçamos, acima de tudo, de nos empenharmos na obra educativa. Todos nós temos o papel de educar os filhos, de despertar os filhos de Deus, disse ele. Somos semeadores da boa nova, nós devemos trabalhar o coração das criaturas que estão ao nosso redor para plantar a boa semente, sem forçar, como Jesus não forçou ninguém, mas buscando despertar, através da exemplificação, da educação e tal. Se ela salvar alguém ou socorrê-lo, no sentido de despertar, de transformar e renovar, não significa subtrair o interesse, a oportunidade de luta, não. Ninguém quer fazer o trabalho que é dos outros, ninguém, por mais que tenha nossos filhos, podemos cumprir a missão deles, não. Cabe a gente orientá-los, cabe fortalecê-los, despertar, colocar os instrumentos de renovação deles, né? Tem orçamento de edificação, ou seja, nós temos que despertar essa criatura para ele entender que existe um caminho a ser trilhado. E mostrar o instrumento, que é o evangelho, a renovação. É aquela história, não basta dar o peixe, nós temos que dar a vara para a pessoa pescar. Então, o grande papel da obra educativa em nome de Jesus e do evangelho é plantar, é divulgar a boa nova e tentar despertar com humildade, com amor, o coração das pessoas, disse ele. Constitui amparo fraternal, disse ele, para que desperte esse amparo, o amor, a compreensão, o emprestar o ouvido para ouvir os lamentos, as angústias, apertar o ombro para escutar, para chorar no nosso ombro, enfim, ouvir, se colocar em colaboração e fraternidade, para que desperte e se levante onde? Do charco que está montado, das angústias, etc. Entrando na posse do equilíbrio. Aquele que escuta, que está angustiado, tem a posse do equilíbrio, que caracteriza aquele que ajudou, ou seja, ninguém pode dar o que não tem. E aquele que vai ajudar precisa estar equilibrado. Eu estou desequilibrado, eu não posso ajudar alguém que está desequilibrado. Não posso. Ninguém pode dar o que não tem. Isso que quer dizer isso. O Supremo Senhor, disse ele, não se compraz, não tem prazer em possuir filhos miseráveis. Não, de jeito nenhum. Infeliz da criação. Não, Deus deseja o contrário, a felicidade dos seus filhos. E garante a felicidade, nós vamos trilhando gradativamente conforme as nossas renovações. Espalha bênçãos e dons por todos os cantos. As bênçãos fluem, diz o ministro Clarence, no livro Entre a Terra e o Céu. As bênçãos fluem do coração do Pai em fluxo. De cima para baixo, cai da altitude dos céus, a regiões abismais de dor, o tempo todo. E cada um recebe em conformidade com a sua capacidade de recepção, seu estado da alma, né? Riquezas e felicidades eternas, a mãos cheias de bênçãos a espraiar por todos os filhos de Deus, esperando apenas Deus, que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio, ou seja, essas bênçãos de que Deus joga sobre cada um de nós. Porque lembremos que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do Pai. E para receber essa herança de Deus, nós temos que nos capacitar para chegar um dia, como dizia Jesus, pois sois deuses? Sim, um Deus em potencial, né? Para brilhar a sua luz, ou seja, essa pequena fagulha que está no nosso DNA da filiação de Deus, para se desenvolver, nós temos que alimentar essa pequena fagulha para um dia sermos homem luz, renovado, transformado, né? É o que Deus deseja. Como vemos, disse ele, todos os setores do serviço espiritual de assistência reclamam a divina assistência. Por que nós devemos assistir os outros? Sempre. Porque somos filhos do mesmo Pai. Fazemos parte da grande família universal, da grande família de Deus. Devemos ajudar uns aos outros. É assim que as famílias se estabelecem. Aqui na Terra somos imperfeitos, imagina o mundo espiritual. Cabe a nós, irmãos mais esclarecidos, que tem mais esclarecimento, orientar os menos esclarecidos. Que tem mais alguma coisa, que seja material, não ajudar aqueles outros, se é assim, para o mundo de Deus também. Então, a divina assistência é um dever de cada um, membro da família de Deus. Antes de mais amplas elucidações, alcançado, ele vinha conversando com o Calderário para essa palestra com o Eusébio. Então, alcançou o local
onde Eusébio se fazia ouvir, ou seja, a palestra já tinha começado, né? Diz André Luiz que notou de imediato que não tinha um número gigantesco de pessoas encarnadas ali. Encarnados, já claro, que o grupo que escutava a palestra de Eusébio eram encarnados. Quem? Os católicos e aqueles das religiões evangélicas, enfim, os protestantes, né? Está muito claro, né? Isso não tinha muitas pessoas, não, mas disse ele, não tinha muitas pessoas, mas tinha uma quantidade razoável de colaboradores, tinha umas poucas centenas de encarnados em desdobramento naquela reunião, todos assistidos, naturalmente, por cooperador da seriação, ou seja, do mundo espiritual. E quem eram essas criaturas? Aqueles que eram encarregados de levar em desdobramento, o encarnado, ele dormia, em desdobramento era levado daquele local, ia levado pela equipe espiritual. Nós já vimos isso em capítulos passados, certo? Ele não pode esclarecer isso, que já disse anteriormente, certo? Mas que o lugar era maravilhoso, um arvoredo maravilhoso, passagem, vento brando, um lugar era belíssimo onde a palestra estava sendo realizada. Aí diz que é imponente, pela claridade sublime que ele orava, a figura veneranda de Eusébio, respeitável, espírito altamente elevado, né? Ao que me pareceu, havia iniciado a prelação já muito, ou seja, a conversa, a palestra já estava a caminho, né? Eles que aquele contingente de irmãos religiosos que estava ali, os protestantes e também os católicos, estavam extasiados, estavam em êxtase com a beleza dos conceitos esposados, com as informações, com a ambientação proveniente do magnetismo do grande Eusébio, né? Todos estavam extasiados ao ouvir, e era uma alegria, porque estava envolto um ambiente muito agradável, né? Os ouvintes estavam extasiados com um verbo tocante de luz celestial, de profunda sabedoria e beleza, e o magnetismo também que provinha dele. Com pasmo indisfarçável, estavam todos felizes com ouvir aqueles conceitos extraordinários. Confundidos e ajoelhados, era tanto respeito. Por que ajoelhados, gente? Nós sabemos que diante das grandes almas, nós somos compelidos a uma atitude de profunda êxtase, de profundo respeito, e às vezes nos ajoelhamos diante do magnetismo grandioso dos benfeitores espirituais. Basta ver no livro, há 2000 anos, o célebre encontro de Publius Lentulus, que era Emmanuel, naquela oportunidade, ao encontro com Jesus e as Margens de Nazaré. Sem desejar, ele, de pronto, ele se ajoelhou e chorava convulsivamente diante do magnetismo de Jesus. Confundidos e ajoelhados, em grande número, na relva, ou seja, na grama, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. Era uma ambientação de tanta alegria, de tantas bênçãos jorrando diante da palavra. Nós sabemos que quando um benfeitor fala, ele é uma espécie de oração, vem a resposta dos céus, as energias, os eflúvios jorrando, etc. Nós já vimos isso nos capítulos passados, né? O instrutor, ou seja, Eusébio, envolvido em safirinas. Safirina significa luz azul brilhante. Vem da safira, da joia rara. Reflexo. Falava com irresistível poder de atração. Isso é o magnetismo. Na hora que ele fala, ele tem a capacidade de tocar a alma das pessoas. De tocar. De ter esse sentimento de êxtase, de profundo respeito, de profundo amor, porque até a entonação da voz ajuda nesse processo de tocar as almas. Se o patrimônio da fé religiosa... É isso mesmo? Não, diz que diz ele, se o patrimônio da fé religiosa... Isso ele pegou a fala de Eusébio a partir daí, do que ele escutou. Olha, se o patrimônio da fé religiosa, que é o patrimônio, representa o indiscutível fator de equilíbrio mental no mundo, ou seja, o que ele está dizendo? A religião tem um papel muito importante no processo de educação do espírito e do equilíbrio, né? Aí perguntou aqueles que estavam lá, os católicos e os protestantes, o que fazeis vocês desse tesouro? Que tesouro? Da fé religiosa. Como é que vocês estão tratando esse tesouro? Estão dando aplicação para ele render frutos? Esquecendo-lhe de utilizar a utilização da fé, numa época em que a estabilidade, a instabilidade e a incerteza vos ameaçam, todas as instituições de ordem de trabalho, de entendimento e de construção, ou seja, vocês não estão utilizando esse patrimônio celestial da fé que recebeu, porque são religiosos, são membros de igrejas católicas ou protestantes. O que vocês estão fazendo desse tesouro que Deus lhes logrou? Essa é a pergunta, né? Lembra que ele estava falando para aquele contingente. O objetivo era despertar novos conceitos, aqueles irmãos à luz das informações
do mundo espiritual. Não vos assombra, perguntou Eusébio, a ele, aquelas criaturas religiosas, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca, a ventania impetuosa, que significa isso, renovadora, que refunde princípios, que refunde, transforma princípios e nações? Disse ele, não assombra, né? Supondo-se possível, disse ele, uma era de paz exterior, ou seja, das nações, do mundo, paz, é possível paz, sem a preparação interior do coração de cada um de nós, do homem, no espírito de observância e aplicação da lei divina. O que quer dizer com isso? É possível a gente ter uma paz pública entre os povos e as nações se nós interiormente não estamos em paz? Não, porque a construção da vida da paz coletiva depende da paz individual. Se nós não estamos em paz, ou seja, se as próprias religiões, que têm um papel importantíssimo de equilibrar, de pacificar as mentes, não estão cumprindo sua missão, que é despertar o coração das pessoas, o que ele quer é exatamente chamar a atenção. Quando vocês estão cumprindo essas missões, para as quais vocês receberam, na qualidade de religião, todos nós temos, mas os religiosos mais ainda, tem um papel preponderante, que é o papel da religião despertar, né? Disse ele, se a vivência do evangelho, por exemplo, é possível ter uma paz exterior sem a paz interior de cada um de nós, por admitir semelhante contrassenso. Que contrassenso? Achar que é possível uma paz exterior sem a paz interior. A máquina, filha da vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Não, porque o homem não é uma máquina, o homem pensa, tem sentimentos, né? Disse ele, ser cristão ou seguidor de Cristo, outrora, ele aí faz uma remissão muito interessante. Olha, ele diz, olha, ser cristão agora é fácil, em outras palavras. Difícil era lá no começo, quando Jesus aqui veio. Com a perseguição, se reunindo nas catacumbas, uns sendo crucificados, outros sendo devorados com os corpos dilacerados nos circos romanos, uma perseguição imensa. Ser cristão hoje é fácil. Ser cristão outrora era um risco muito grande da própria vida. Quantos foram mortos, perseguidos? Outrora, simbolizava a escolha da experiência mais nobre, ou seja, ia pelo compromisso que sabia, tocado, plantado a semente abonosa dos corações, eles iam destemido, mesmo sabendo o risco que corriam, com o dever de exemplificar pela sua renúncia, pelo seu amor, pela sua fé, né? O padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Ou seja, aqueles que compraram a ideia, que tiveram a semente plantada, eles iam, como uma espécie de cartas vivas do Evangelho, vivenciar isso, mesmo correndo todos os riscos dele e das famílias. Outrora é muito difícil, hoje é mais fácil, mas vocês não estão aproveitando isso, não estão fazendo? Seja, constituir naquela época o combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança da vitória da luz contra as sombras, triunfo, disse ele, em conteste da paz, construtiva sobre a discórdia derruidora. Então, ele está dizendo o seguinte, aquele combate que era feito naquela época não era com ódio, nem com uma coisa nenhuma, era com amor. Era um combate, um bom combate, como dizia Jesus, né? Quer dizer, combate com as armas do bem, manifestação ativa do amor, contra o ódio, da segurança, da vitória da luz, contra a sombra. Triunfo em conteste da paz, construída sobre a discórdia histórica. Era uma renúncia muito grande, era uma coragem muito forte, era uma fé nobre. Naquela época era muito difícil. Sabe? Antimoloque, que significa uma espécie de uma divindade cananeia que pregava o sacrifício humano, o sangue humano, do Estado romano. Seu Estado romano degringolou naquela época, a devassidão era muito grande, convertida em imperialismo e corrupção, lá de Roma, os sectários, os seguidores do Evangelho, não se impunham a polêmicas mordazes, não se envolviam naquelas discussões todas, não se enredavam, não ia debater, discutir, brigar com ninguém por isso, não se enredavam nas teias do personalismo soberano, não dilapidavam possibilidades preciosas, a heregia fronteira e dogmática. Não, eles tinham um propósito de despertar gradativamente no coração do homem o caminho da boa nova. Amavam-se uns aos outros, amavam-se uns aos outros, de verdade, em nome do Senhor. Havia uma fraternidade, uma colaboração, uma divisão dos sacrifícios, né? E ofereciam a própria vida, ou seja, eles voluntariavam-se para divulgar a boa nova de Jesus. Era um trabalho muito mais penoso, muito mais difícil. Quantos pereceram em função disso? Em penhor de gratidão. A quem? Aquele que trepidava em seguir para a cruz. Ou seja, Jesus veio e sacrificou a sua própria vida
para divulgar a sua boa nova. Ele foi portador de uma missão sublime e não negligenciou nunca dessa missão extraordinária, né? Por amor a todos nós. Essa foi a missão. Jesus veio trazer o evangelho com a finalidade de disseminar esse código de moralidade capaz de transformar o coração do homem em todos os tempos. Erguiam em seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes, que os identificavam com o Salvador do mundo. Então, está dizendo, olha, a missão dessas criaturas, dos pioneiros, foi muito dura. E eles cumpriram com muito amor, com muito denoto, com muita coragem. O que é que vocês estão fazendo? Essa é a pergunta, né? Sabiam perder aqueles de outrora, nossos pioneiros. Perder vantagens transitórias. Materiais, significa isso. Para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. E Jesus, que nós devemos nos preocupar, não em demasia com os bens da terra, porque são perecíveis, eles passam, ninguém leva, né? Os tesouros do Espírito são aqueles que a traça não come, ferrugem não corrói, que é o único tesouro, é o único capital que a gente se apresentará quando voltar ao mundo dos Espíritos. Não podemos dar mais valor aos bens da terra do que aos bens celestiais. É isso que eu quero dizer, e ele está dizendo aqui. Aqueles de outrora sabiam perder as vantagens do hoje, pensando para conquistar os tesouros do Espírito. Sacrificavam-se, disse ele, multiplicavam os júbilos, sacrificavam-se, disse ele, uns pelos outros, né? Eles, na viva demonstração de devotamento fraternal, um para com os outros, apoiando-se na missão sublime da divulgação da boa nova de Jesus. Repartiam os sofrimentos, não deixavam só um, repartiam, e multiplicavam os júbilos entre si. Eles repartiam os sofrimentos, as angústias, as tarefas duras, e os júbilos que alcançavam, repartiam o amor, a fraternidade, a benevolência, o urgência, perdão. Morriam em testemunhos angustiosos, na cruz, nos circos romanos, degolados, enfim, para alcançar a vida eterna, porque sabiam que a vida do corpo é transitório. Eles tinham compreensão de Jesus, eles passavam isso, que, na verdade, o reino dele não era desse mundo, que a vida, nós somos filhos de Deus, estamos alçados, está consagrado por Deus a nossa felicidade. Disse ele, guerreavam eles, aqueles anteriores cristãos iniciais, os primitivos, guerreavam os desequilíbrios de sua época. Desequilíbrio, a imoralidade, a promiscuidade de seus contemporâneos da época, de Roma, da Grécia, com os golpes, não a golpe de maldição, não maldição não só com ninguém, nem obrigar, nem ao fio da espada, não. Os usos da não violência era exatamente o contrário, mas pela prática da renunciação, abrir mão de determinadas coisas, de orgulho, de preponderância de argumento, de poder, com o objetivo de tocar o coração daquelas criaturas. Submetiam-se, metendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que lhes renovava os corações. Porque a semeadura da boa nova de Jesus era o que importa. Veja a disciplina como era violenta. Veja a vida de Paulo de Tarso, que deixou tudo. Era um homem importante e rico. Era um homem que era um membro do Sinédrio. O homem fazia parte do Tribunal da Raça Judia. Abriu mão de tudo isso para se colocar a serviço da divulgação da boa nova de Jesus. Os apóstolos de Jesus abriram mão de suas profissões para seguir o Mestre, uma renunciação imensa, num esforço imenso que ele está colocando nisso, porque sabiam da importância da missão de que Jesus era portador e ajudaram-no a disseminar essa semente sublime. Entretanto, disse ele, olha que informação importante, a chamada a responsabilidade. Entretanto, herdeiro que sois, nós todos, eles, os católicos, os protestantes estavam ali, herdeiro que sois daqueles heróis anônimos. Quem? Aqueles cristãos primitivos, aqueles que transitavam nas aflições de espírito edificado, com a fé imperturbável nas promessas do Cristo. Eles tinham uma fé vigorosa, uma fé inquebrantável, né? Que fizestes vós? Vocês estão me ouvindo aqui, que fizestes vocês? Mirando o exemplo daqueles homens santos, determinados, corajosos, que mesmo correndo de morte, de flagelação, estavam lá. Mas vocês? O que fizeram vocês?
como herdeiro desses grandes cristãos primitivos? Que fizeram da esperança transformadora, que fizeram da esperança que eles plantaram, da confiança, sem vacilação, de uma fé e uma esperança extraordinária no futuro. Sabia que o futuro, a felicidade era uma conquista? É vocês, o que é que estão fazendo? Onde colocaste vocês a fé viva de que eles foram portadores no Evangelho de Jesus? Que os nossos patriarcas, aqueles de outrora, né? Os apóstolos, etc., todos aqueles grandes homens do começo, adquiriram a preço de sangue e lágrimas, de sofrimento, de angústia, de muitos sacrificar suas próprias vidas. O que é que vocês, que estão ouvindo essa fala, estão fazendo? Olha que coisa importante. Veja que o objetivo dessa palestra é exatamente o despertar, para exatamente eles mudarem os seus dogmas, a sua forma atrasada. Ou vocês estão fazendo o que deveriam fazer? Despertar os filhos de Deus? Essa é a pergunta, né? Que é do espírito de fraternidade, disse ele, que assimila essa fé viva, é do espírito de fraternidade, que assimilava os aprendizes da Boa Nova. A fé viva é do espírito de fraternidade. Se você tem essa fé viva, você vai disseminar, divulgar, espalhar a boa semente, né? Enriquecidos pelas graças do céu, pouco a pouco. Esquecestes, vocês que estão me ouvindo, das igrejas que estão representadas aqui, as portas da revelação divina. Esqueceram do evangelho, do sentido do evangelho. Muitos, inclusive, modificaram, adulteraram os evangelhos por interesses pessoais, em troca de comodidades humanas, de bem e de cargos, como foi feito os fariseus, os doutores da lei, que tem muita preocupação com as túnicas bonitas, com as falas bem postas, com as mesas da viúva, como dizia o evangelho, preocupado em tirar proveito. E aí? Mas dizia Jesus, os fariseus, que eram como túmulos, que eram limpos por fora, caiados, mas por dentro eram pútridos. Não estavam preocupados com a disseminação da Boa Nova, de divulgar, de despertar no coração humano. Não tinham, não. Estavam preocupados só com os bens materiais, por isso Jesus combatia fortemente, né? Construístes entre vós, tem que está falando aquele contingente religioso, entre vós, barreiras dificilmente transponíveis. Por que criar barreiras? Por que barreiras? Porque se um te achar mais importante que os outros, porque se achar que a minha religião é o certo e o resto é todo mundo errado, mas que, poxa, Deus não é padrasto, Deus é pai, misericórdia, Deus dá a todos igualmente. Por que a minha é melhor que os outros? Só a verdade estão só comigo. Então, achicando-vos o dogmatismo, o dogma é aquele que tem a certeza absoluta da verdade, que a verdade é só com ele. Isso é o dogma. Ele está certo, o resto está errado, né? Corrompe-vos a secessão, disse ele. É o ato de se retirar. Se retiram, né? Por discórdia. Não tem sentido isso? Estreitas interpretações do plano divino, ou seja, dão uma interpretação muito estreita dos conceitos postos no Evangelho para tirar proveito para suas correntes religiosas. Né? Ele está dizendo isso. Estreitas interpretações do plano divino, vos obscureceram os horizontes mentais do povo. Em vez de entender como Deus é Pai misericordioso e bom, e a todos estende as suas bênçãos, não. Só a religião A é boa, só a religião C é boa, o resto não presta, o resto está condenado ao inferno. Isso é uma visão equivocada. Refoge a ideia de que Deus criou as religiões para despertar a mente humana, que Deus é Pai misericordioso e bom. Por que Deus manda alguém para o inferno, alguém para o céu? Um céu só de temenece e o resto é condenado eternamente no inferno. Isso não é. Isso é negar a bondade de Deus. Ele está me dizendo isso. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Nem a inteligência de um Deus bom e justo. Não tem sentido condenar alguém eternamente ao fogo dos infernos e alguém, outros, a uns céus de bondade, onde a pessoa só está lá, só usufrui, não trabalha, não faz nada. Não faz sentido isso. Se abris, ele está falando para aquele contingente, aquele religioso, abris hostilidades, franca. Por que hostilidade, gente? Em nome de Deus, do reino de Deus, é a coisa mais absurda que se pode imaginar, como a religião foi utilizada no decurso do tempo. Para tirar proveito, para matar. Lembra das cruzadas, gente? Foram 9 cruzadas, 400 anos de morte em nome de Deus. A própria igreja realizando as cruzadas, fazendo cruzadas com milhares e milhares de mortos, com a finalidade de recuperar o túmulo de Jesus, que nós sabíamos que o túmulo de Jesus estava lá. Não tinha sentido algum. Na verdade, era interesse dos reis católicos, interesses econômicos, não tem sentido. E a igreja embarcando nessa história, né? Abris a franca, em nome de Deus, que significava amor universal, e Jesus significa, Deus significa amor universal, e união eterna, mas utiliza o nome de Deus, o nome de Jesus, para comentar barbaridades, não tem ele está abrindo os olhos para isso, né?
Conspurcais ou desonrais a fonte das bênçãos. Desonrais a Deus. Que Deus é justiça, é bom, é bondade, é fraternidade, etc, etc. Como é que você pode usar o nome de Deus para cometer barbaridades? Amaldiçoando uns aos outros? Como? Se Deus é amor, Jesus é amor, é fraternidade, como é que você pode amaldiçoar uns em relação aos outros em nome de Deus? Invocando para isso o príncipe da paz, que Jesus considerava o príncipe da paz. Jesus, tudo que fez foi para pregar a paz, o amor, o perdão, a fraternidade, a benevolência, o perdão. Que para ajudar-nos, Jesus não hesitou entre a morte afrontosa na cruz, que era a morte, a crucificação, era a morte mais afrontosa de todos, à época. Jesus, mesmo sabendo, alguém tem dúvida que Jesus sabia disso? Do que passaria, porque ele é o guardador do plano. Veio com essa missão e não abriu mão de jeito nenhum disso, mesmo sabendo do que passaria. Porque uma missão importante como essa, talvez ninguém tivesse a capacidade de cumpri-la. E ele, sabendo disso, tudo veio. Porque sabia da missão, era dura e difícil. A que delírio, disse ele, dizendo, isso é Eusébio falando para aquele ponto religioso. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência, a imaginação, a imaginar a obtenção de privilégios divinos? Poxa, meu Deus do céu, como assim? Só quem está na minha igreja está salvo, o resto não está. Isso, que privilégio é esse, afinal de contas? Deus é parcial? Como é que quem está na religião X está salvo e outro não está? A doutrina espírita diz o contrário. Fora da caridade não é salvação. Não é religião que salva ninguém, volto a dizer. É a vivência dos ensinamentos das religiões que transforma, que ilumina o homem. Não pode só alguém ser uma religião só, está salvo ou não está salvo. E os outros não prestam, os outros são infelizes, os outros são o diabo. Isso é uma mentalidade que... Por isso que ele estava falando, para despertar. Nessas criaturas que são mais maleáveis para receber novos conhecimentos. Novos. Qual é o objetivo disso, gente? Essas criaturas, quando acordassem, viessem com um pensamento novo, que criasse possibilidade de renovar suas próprias igrejas. Esse é o grande objetivo. Antigamente, disse ele, os companheiros do Cristo, os apóstolos, os cristãos primitivos, disputavam a oportunidade de servir. Ele queria o seu instrumento de Jesus, a divulgação da Boa Nova. No entanto, na atualidade, olha como a coisa mudou para pior, né? Na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de serdes servidos. Qual era o objetivo? Qual era o que o Evangelho estabelecia? Amar o próximo a si mesmo. Nós devemos servir em nome de Deus. Não ser servido. O que é isso? É modificar? Isso é o orgulho, gente, de achar que só eles estão certos, que ele tem que ser servido. Isso é uma deturpação. O objetivo das religiões é praticar a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão, que é o que está no Evangelho. O Filho do Homem veio para servir de Jesus, não para ser servido. Está claro lá o ensinamento de Jesus. Mas disse, olha, mas hoje em dia nós procuramos ser servidos. Como era a ideia dos fariseus, que queriam ser beneficiados, posar, sentar nas primeiras cadeiras das sinagogas, de posar belas túnicas, ter os belos cargos, pensando só no hoje. Estão pensando nos outros. E ele, exatamente, José está puxando a orelha dessas criaturas, desses líderes religiosos, para tornar do caminho, desperta, disse ele. Reverenciai do Senhor a luz dos séculos, ou seja, vocês falam dos ensinamentos de Jesus no curso dos séculos e mantende-vos esses conhecimentos nas sombras do nefando egoísmo, ou seja, orgulho. O orgulho e o egoísmo, Jesus que era a grande chaga da humanidade, ou seja, você se fala dos ensinamentos de Jesus para dar respaldo, fortalecer a religião, mas não vivenciam. São egoístas, são orgulhosos, só pensam nos bens materiais, só pensam em si próprio, né? Terrível, né? Proclamai, disse ele, nele a glória da paz. De quem? De Jesus, o príncipe da paz. Proclamai nele a glória da paz e incentivais as guerras fratricidas. Isso é uma coisa absurda, né? Em que homens, instituições se trucidam reciprocamente. E eu volto a dizer, a história das cruzadas, que em nome de Deus se matou milhões, a Inquisição que matou milhões em nome de Deus, que é uma coisa absurda, onde era crime ter uma religião distinta da católica. Isso é um absurdo, né? Quantas pessoas foram mortas, foram queimadas nas fogueiras, foram torturadas nos calabouços nas igrejas? Isso é um absurdo. É isso que ele está dizendo. Isso está condizente com o ensinamento do Evangelho de Jesus? É isso que ele está colocando para aquele contingente de religiosos, para eles voltarem a seus templos e repensar. Suas missões estão sendo cumpridas? Suas religiões? Quer dizer isso, né? Recorreis ao Divino Mestre, disse ele, centralizando a sua infinita bondade de Jesus, a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia, o recontro do ser. Ou
seja, vocês têm todo esse gabedal. As religiões, as igrejas falam do Evangelho, falam da Bíblia, etc. Mas vivenciam? Essa é a pergunta. Vivenciam? Né? Criam desarmonia, brigam entre si, como se fosse o dono da verdade. Esqueceste você do verbo divino, do Evangelho, que é divino em seus fundamentos. O Evangelho é extraordinário, fantástico. Porque diz que o pensamento é sempre o criador. O verbo, a fala, ela é criadora, porque diz Jesus que o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque vem do coração. Ninguém pode dar o que não tem. O verbo, na hora que a gente usa a fala, verbaliza, a gente traz o que tem no coração. E o verbo, a fala, tem um poder criador imenso, ou destruidor. Vocês estão usando de forma adequada, não pode estar usando de forma adequada para criar cismas, brigas, intrigas nas igrejas, não. Dizendo, como admitir de si a redenção ao preço, a redenção do homem, a transformação do homem, ao preço de simples palavras, como se fosse possível só na palavra se renovar, transformar. Não. O que nenhum significado tem essas palavras desacompanhadas da prática. Objetivo emprestar pelas atitudes. Ou seja, como admitir a redenção, a transformação da humanidade ao preço de simples palavras, de ser desacompanhada de fé, de prática, de obra, a que nenhum significado tem essas palavras emprestais pelas atitudes. Ou seja, você tem, só diz, não fala, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não adianta. Dizia o apóstolo Tiago que a fé sem obras é morta. Muito mais importante do que falar é fazer, dizia a Madre Teresa de Calcutá. Muito mais santos são as mãos que fazem do que os lábios que oram. Muito mais importante é a prática, a vivência. E a fé, e as palavras acompanhadas da prática, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não tem valor nenhum, ao contrário. Tem até o condão de enganar as pessoas. Né? Todavia, disse ele, é imperioso. É fundamental reconhecer. O cara é sublime nas nossas tarefas no mundo. E quer dizer, puxa a orelha, vocês estão fazendo errado, vocês não estão cumprindo o evangelho de Jesus, vocês estão... Mas as igrejas têm sua importância. Se vocês estão errados, mudem as suas igrejas, mudem as suas religiões, mudem os seus templos, mudem a sua prática. Isso que quer dizer. As religiões são importantes, claro. Lembra que Telés falou que as religiões são santas em si, em seu propósito? Só, Jesus fundou a religião do amor universal. Jesus não tinha religião, não tinha igreja, não. A religião de Jesus era a religião do amor universal. Quem criou as denominações religiosas foram os homens, que os sacerdotes políticos dividiram. Lembra? Dividiram? Eles que dividiram as divisões, as cismas, etc., etc., em várias escolas, orientadas pelo sectarismo injustificável. Ou seja, cada um seguiu um caminho, etc., etc., se acabam se achando o dono da verdade. É por isso que Telésforo disse que ele dizia que é a incompreensão dos bons. Todo ano deveria estar despertando na alma dos filhos de Deus para o bem. E a gente está brigando entre si. Faz o papel das sombras. Nós estamos só reforçando o papel das sombras. Essa é a grande verdade. Malgrado, disse ele, esse erro lastimável dos homens, essas divisões, etc., a essência do evangelho, dos vossos princípios, que norteiam todas as religiões, tem baseado em valores religiosos, os homens que não os aplicam, é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados lá, dos cristãos primitivos, dos primeiros dias do cristianismo. Ou seja, os fundamentos que norteiam todas as religiões são santos, são belos, são maravilhosos, não são praticados, a maioria deles, mas os fundamentos são aqueles. Porque as religiões têm um papel muito importante. São santas, como dizia Telésforo, certo? Infelizmente, nem todos praticam, vivenciam isso, tem só uma teoria, falam, mas não praticam. Porque alguns missionários, disse ele, das verdades religiosas, esquecessem a paternidade divina, preocupados só consigo próprios, esqueceram a essência do evangelho e que somos filhos de Deus, e se permitissem esses desmandos da autoridade, absurdo, abuso, como foi a Inquisição, como foi as Cruzadas, etc., preferindo a opressão e a tirania, como aconteceu, mortes, misérias, queima na fogueira, disse ele, não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados aos serviços de elevação humana e de santificação na Terra. O que quer dizer com isso, gente? Não é porque vários cometeram desatinos que não significa que nós temos responsabilidade.
Todos nós religiosos temos uma obrigação e viemos com missões. Ou alguém acha que não? Alguém vai para a igreja A, B ou C, por acaso? Não, vem porque tem suas missões. E aí, estão cumprindo? Nós somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros daqueles cristãos primitivos. E vocês estão fazendo o quê? Não é que os outros cometeram, que vão cometer o mesmo erro? Se fizermos abuso no passado, vamos fazer hoje? Nós sabemos que somos portadores. Os ensinamentos são tão claros de Jesus, disse ele, né? Disse ele. Infrutífera seria a divina missão de Jesus, trazer o evangelho, plantar a boa nova na terra, se a boa nova vai permanecer circunscrita às trincheiras sectárias. Ou seja, cada um está certo ou está errado. Brigar com o outro, o inimigo um do outro, não tem sentido. Seria infrutífera se agíssemos sempre assim, em trincheiras, divisões, onde presunçosamente vos refugiais nessas trincheiras, só você está certo, hoje está todo mundo errado, com o objetivo de inflamar, de criar cismas, a execração da fogueira, das hostilidades simuladamente cordiais. Ou seja, a minha igreja que é boa, a minha que está certa, o resto está todo mundo errado, né? E passando a ideia de uma certa cordialidade quando vai descer a hostilidade. Não. A missão que Jesus veio trazer não teria nenhum sentido se a gente não vivenciasse nada dos ensinamentos dele. São sagrados, são belos, são, mas não são vivenciados. E se a gente utiliza desse evangelho para se eternizar no poder, para ter a vantagem econômica e poder, etc., etc., esse é o grande erro. Veja, volto a dizer de novo, essa fala de Calderaro era direcionada a um grupo de religiosos para que mudasse seus procederes. Disse ele, não encontrastes, disse ele, outra forma de exercer a crença baseada no Evangelho de Jesus, além da concorrência menos digna? Gente, não é mercearia, não é comércio que tem que ter concorrência com os outros, que se você vai em mim, não vai no outro, se eu estou inteira mais lucro aqui do que acolá, não pode ter esse sentido. As religiões não podem ter esse cunho. A religião não é comércio, não é quem tem a igreja mais bonita, a igreja maior, mais importante. Não pode ser assim. Infelizmente, a gente tem visto muito isso no decurso do tempo. Basta ver, por exemplo, algumas cidades pelo mundo afora, por exemplo, a gente vê isso em Minas Gerais, em Ouro Preto, em Mariana, numa praça tem 4 igrejas, uma de frente da outra, que os próprios da mesma religião tinham uma briga entre si. Cada um querendo ser mais importante no segmento da religião que concorrer com o outro, como se fosse importante. Onde a concorrência devia ser aos auspícios de Jesus, cada um fazer mais a caridade, mais o bem. Ser uma concorrência positiva da vivência do evangelho, e não de concorrência, ver quem é mais importante, quem tem a igreja mais suntuosa. Isso é uma bobagem, né? Em vão, ergueis castelos. Olha que chamada de atenção importante. Em vão, ergueis castelos. Não é importante a igreja mais suntuosa, banhada a ouro, a prata, como a gente vê. Lá na Europa, a gente fica impressionado, em Portugal, Espanha, igreja com não sei quantos quilos de ouro, aqui mesmo, em Minas Gerais, em Ouro Preto, etc., com não sei quantos quilos de prata, de ouro, como se isso fosse importante. A vivência do Evangelho de Jesus, Jesus nunca se interessou por nenhum bem, aliás, não tinha nada. Não tinha uma pedra para sossegar a cabeça para dormir. Não. O objetivo não é material, não, é espiritual. Não vos ergueis, em vão ergueis castelos imponentes, de opinião para o verbalismo sem ordem. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não adianta, né? Só no verbalismo ninguém consegue resolver e mudar as pessoas. Porque se a morte surpreende o materialista rebelde que pratica a mesma questão do materialismo, hoje está preocupado só com o material, esquece o espiritual, descortinando o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça a quantos se valeram da religião para melhor dissimular, ou seja, simular, foi um simulacro, não é verdadeiro, a indiferença, que eles povoam o mundo íntimo. E aí vocês devem lembrar do livro Obreiro da Vida Eterna, do caso de Padre Domênico, você deve lembrar, que foram resgatados lá nas regiões infernais, porque cometeu abusos imensos, estupros, etc., 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 e achava que ia para o céu, quando, na verdade, quando chega no túmulo, todos nós enfrentamos o tribunal da reta justiça. Ninguém, absolutamente ninguém, foge dela. A gente planta o que colhe, e eles se revoltavam porque achavam que ia para o céu, porque o padre ter sido padre, de dar a excomunhão, a extremunção dele foi perdoado os pecados pelo amor do padre. Não funciona assim, né? Não é só da boca para fora. A gente colhe o que planta. Plantou a boa semente, colheremos um bom fruto. Plantamos o mal, colheremos o mal, né? Não julguei, disse ele, esteja a fé sublime, consagrada ao menor esforço. Não.
A fé pressupõe o esforço de colocar a terra, a enxada na terra, de plantar, de renovar, de transformar. Veja os grandes criaturas passaram pelo mundo, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, Manduce da Bahia, todos eles são exemplos de esforço. Eles trilharam um bom caminho, eles fizeram um bom combate, ajudando a renovar, a transformar, a acolher as criaturas infelizes e sofredoras, né? Despertando o coração. Esse é o papel das religiões, não importa qual. Né? Qual é a ciência? A religião tem seu trabalho específico no mundo. Ou seja, a ciência tem um papel importante de descobrir conteúdos visando o avanço da medicina, da tecnologia, etc, etc. A religião também tem. E qual é o papel da religião? Disse ele, na atuação da fé positiva reside a força reguladora. Olha que informação bacana. Reside a força reguladora que reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis, da animalidade, ou seja, é um freio. Se você, na verdade, é uma criatura que vivencia os conceitos da religião, você é freado por esses ensinamentos. O seu Deus interior, alimentado por esses ensinamentos pelas religiões, você não cometer injustiças, não fazer o bem sem importar quem a expressão da caridade, né? Não faça outra que não gostaria que ele fizesse, são informações capazes de fortalecer-nos. Não vamos cometer um ato absurdo de violência, etc., de animalidade, de brutalidade, se eu tenho esses conceitos em mim. Essas energias da fé alimentam o Deus interior, a probidade interior, e não vamos cometer determinados atos porque não nos permitimos mais, porque estamos alimentados com os conceitos do Evangelho em nossos corações. É o Deus interior falando alto. É isso que está dizendo. Então, a grande trabalho da atuação da fé religiosa é criar esses freios, né? De que todos emergimos da inferioridade. No processo evolucionário, todos nós estamos evoluindo, renovando-nos, que nos preside a existência. Ou seja, todo o papel da religião é este, despertar, que da nossa filiação, da paternidade de Deus, e somos instrumentos, somos membros da família e felicidade. Jesus disse ele por isso, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Não. Jesus não era de estar lá nos templos, ao contrário, Jesus pregava na natureza. Jesus não está preocupado com a suntuosidade, não. Vivia na casa humilde de Cafarnaum de Pedro, de pescador. Jesus pregava as margens de Nazaré, nos lagos, nos montes, etc. Onde estava a dor, o sofrimento. Ele dizia que era o médico. Os médicos precisam de doença. Os doentes precisam do médico, doente do espírito. Né? Mas Jesus não estava preocupado com o ciclo dos tempos. Não. Reverenciou aqueles templos. Em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Lembra que Jesus esteve lá no Templo de Jerusalém, aquela frase, história. E quando Jesus chegou lá, tinha um grande comércio dentro do Templo de Jerusalém. Jesus se bravejou com aqueles vendilhões que estavam vendendo, ganhando dinheiro em cima da questão da fé. Jesus ia, porque ele era um lugar sagrado, mas ele não reverenciava, não vivia disseminando sua boa nova, quer dizer isso, né? Porque o papel de Jesus era disseminar a semente de sua boa nova. Esse era o propósito. E onde a dor estava, né? Não impôs Jesus aos seus seguidores normas rígidas de ação, não. Jesus não obrigava ninguém a segui-lo. Plantava a semente da boa nova, falava do reino dos céus, da renovação, etc. Né? Pedia-lhe amor e entendimento a todos. Fé sincera e bom ânimo para vencer as adversidades, as provações rudes, para os serviços edificantes. Jesus estabelecia que o reino de Deus era criado no coração dos homens, a transformação, etc, etc, etc. Aproximando-se de Madalena, disse ele, que era Madalena, Maria de Magdala, célebre e bela prostituta e rica e milionária. Jesus não foi falar sobre suas faltas, fazer sermões, não, ao contrário. Aproximando-se de Madalena, ele não divagava, não cobrava as faltas dela, não, queria apenas o seu coração, conquistar seu coração, que ela estava sequiosa de amor, de fraternidade, e encontrou em Jesus exatamente isso, no sublime apostolado renovador. Jesus buscou tocar a sua alma, iluminar a sua alma, e a partir desse encontro, Jesus foi absolutamente definitivo para a vida dela. Abandonou a vida que tinha, todos os bens doou e seguiu Jesus até o final de sua vida, onde morreu leprosa no Vale dos Imundos, atendendo aquele contingente de felizes. Visitou Zaqueu. Zaqueu, quanto a dizer, Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, o homem rico. Os cobradores de impostos daquela época eram considerados ladrões, e ele era o chefe, imagine.
Então, visitou Zaqueu, abençoando o esforço nobre de construtivo. Por quê? Jesus estava na cidade onde vivia Zaqueu, e Zaqueu tinha muito interesse, estava tocado, o coração dele estava exatamente pronto, desabrochando o bem. Quando Jesus passava, diz o Evangelho, que ele era baixinho, subiu no pé de sicômoro para ver Jesus passar. Jesus, sentindo a propensão dele à transformação, Zaqueu desça, que hoje você precisa me acolher em sua casa, e todos os fariseus, mas como? O seu mestre come na casa de um homem de má vida? E então, num arroubo de generosidade, disse Zaqueu, feliz com a presença de Jesus, mestre, a sua presença em minha casa, eu doarei a metade de minha fortuna para os necessitados, os pobres miseráveis. E se fiz um mal a alguém, restituirei em quádruplo. E Jesus então disse que naquele dia a salvação teria entrado naquela casa. Então, Jesus não foi lá julgar Zaqueu, não, foi despertar o coração daquela criatura. Dirigindo-se à mulher samaritana, no célebre encontro no poço de Jeová, lá na Samaritana. É já claro que a Samaria, os judeus entendiam que os samaritanos eram pessoas de segunda classe. Eles nem passavam, havia uma verdadeira animosidade com os samaritanos. É tanto que os judeus não passavam na Samaria, né? Mas Jesus não foi lá quando pediu água a ela, e ela ficou surpresa, você não é judeu? Como é que você está aqui? Jesus disse, olha, eu queria que você me desse água, porque eu tenho condição de dar água que vai saciar a sua sede do Espírito. Conversa com ela, ela fica absolutamente feliz, tem a compreensão de que Jesus, efetivamente, era o Messias, vai à cidade, e depois já conversou e se impregnou do magnetismo de Jesus, divulgou de que aquele homem sagrado e santo estava ali, todos vieram ouvi-lo, etc, etc. Então, Jesus não foi ali julgar, porque ela, inclusive, era uma mulher que tinha uma vida desregrada, era uma vida que tinha tido vários homens, uma vida... Mas Jesus não foi pregar nenhum sermão, mas foi tocar uma dela como tocou de Madalena. Isso aqui é importante, né? Fazendo bem o velho cântaro da fantasia, que era exatamente os equilíbrios, a bem-nação eterna do seu evangelho. Então, Jesus não buscava as pessoas para convencê-los, para brigar, para reclamar. Não. Falar a alma, tocar o espírito, como foi feito a Madalena, a Zaqueu e a mulher samaritana. Certo? Veja, toda essa fala, volto a dizer, Eusébio está falando para aquele contingente de religiosos. Escuta, o que é que vocês estão fazendo da fé? O que é que vocês estão fazendo das suas missões sublimes como religiosos? Essa é a ideia. Mudem, transformem-se, não estão agindo em conformidade com o pensamento de Jesus. Disse ele, vivenciando Jesus, convivendo Jesus com cego, leproso, louco, doente, de todos os matizes, exemplificou a vida social, baseando na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Pode dizer, Jesus dizia que os doentes precisam de médico. Ele ia exatamente aos doentes, da alma, do corpo físico, mas da alma, buscando plantar a semente de sua boa nova para despertar. Esse é o papel da religião, gente. Esse é o papel da religião, tocar a alma, despertar. Nós estamos aqui fazendo isso, trazendo esse apelo importante do evangelho, da doutrina espírita, com esses conhecimentos. Esse é o objetivo da religião, despertar da alma humana para o processo de autoiluminação. Né? Por fim, disse ele, imolado na cruz, crucificado, esses seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, lá deles, aos quais não hesitou a dirigir a palavra fraterna a Jesus. Não discriminou, ele pode ser ladrão de jeito nenhum, ao contrário, inflamada de amor. Falou o coração daquelas criaturas. Como invocar-lhe? Essa é a pergunta que Jesus faz àquele conjunto religioso lá. Como vocês invocam o nome deste príncipe da paz para justificar desvario de separação por motivo de fé? Tem cabimento isso, gente? É razoável? É a pergunta de Eusébio. Essa é a chamada responsabilidade, um grande puxão de orelha. Escuta, o que é que vocês estão fazendo da missão que receberam? Essa é que é a história. Né? O que vocês estão fazendo da missão que receberam? Como apoiar-se no amigo de Jesus, para deflagrar combate de opinião, para cada um achar que é o certo, é o dono da verdade? Não. Jesus acolhia, né? Jesus amava. Acendendo fogueira de ódio em prejuízo da solidariedade comum, que ele, Jesus, exemplificou, até o supremo sacrifício. É razoável agir assim? O que é que vocês estão fazendo da missão que Deus lhes confiou? Preste conta disso depois, lembre-se disso, dizia Jesus, né? Dizia Eusébio, né? Não será denegrindo-lhe a memória de quem? De Jesus, do grande enviado de Deus, né? Do grande Messias. Não é denegrir a memória de Jesus, difundir a discórdia em seu nome. Aí eu lembro das cruzadas, enfim. Né? Notei que as palavras, diz André Luiz, agora analisando
o resultado daquela fala emblemática, forte, chamando a responsabilidade de Eusébio. E André Luiz ouviu, olhou para aquelas centenas de religiosos que estavam ali. Notei que as palavras de Eusébio provocaram funda impressão. Por quê? Porque certamente eles foram comparar esses ensinamentos sublimes com as suas práticas e ficaram chocados. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha missão? E esse era o propósito daquela fala, despertar neles, se estava fazendo errado, mudar de curso. Esse era o grande objetivo, de levar aquelas turmas que estavam mais receptivos aos ensinamentos, não eram dogmáticos, eram mais liberais, para mudar o rumo deles das suas religiões de que eram servidores. Né? Esse é o grande objetivo. Né? Bom, a maioria dos ouvintes de André Luiz, notando, chorava de comoção irrepreensível. Chorava porque se sentia, primeiro, provavelmente, arrependido de suas condutas, né? E pela sublimidade dos conceitos. Sentiu-se tocado pelo juízo celeste, ou seja, ali a ideia de que eles serão julgados por seus atos, não tenha dúvida. Porque a justiça de Deus ela é inderrogável. E, meu Deus, o que é que eu estou fazendo em missões? Muitos se tocaram naquele momento. Veio uma certa culpa, né? Um certo remorso. Né? Eusébio, que se mantinha presa à atenção, se mantinha preso à atenção geral, prosseguiu impávido. Não se vos reclamava a transferência do depósito espiritual da crença, da crença veneranda. Não, ninguém transfere. A responsabilidade que é nossa, que é minha, é nossa, ninguém muda. Né? Ninguém muda. A responsabilidade que é minha não dá para transferir. Eu não posso cumprir a missão que é do meu filho, de minha esposa, não, nem dos meus pais. A responsabilidade é minha. Ou seja, para eles entenderem que a missão que eles receberam em suas religiões é deles, e eles têm que cumprir, é intransferível. Né? Em todos os setores, disse ele, onde a sementeira do Cristo desabrocha, o Evangelho, é possível honrar a divina lei. Sim, deixa que vocês coloquem a serviço dela, gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. Sei, como dizia o nosso grande Paulo de Tarso, sermos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Né? O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós, em caudalosos correntes de luz. Ou seja, gente, vocês foram portadores, receberam esse tesouro sagrado. Não pode ficar só para você. Tem que espalhar. Nós temos que repartir o pão do Espírito. Esse é o nosso papel. Né? Não limites, portanto, de ser a demonstração de confiança em Jesus ao cerimônio do culto externo. Ou seja, não adianta só falar sobre Jesus na teoria, na fala. Não. Varrer a indiferença que vos enrigela o frio das basílicas suntuosas. Não adianta você vir aqui fazer um belo discurso, um belo sermão na sua igreja, enfim, cheio de ouro, de prata, bela. Não. Se esse sermão não estiver seguido da prática, nada vale. Nada vale. Muito mais importante que a teoria é a prática. Né? Nem só de pão vive o homem de Jesus. Então, nós temos que vivenciar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Não vivenciar não adianta ir lá para a sua igreja, fazer um sermão bonito, mas depois, se as pessoas o procuram, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo esclarecimento, pedindo pão, etc., e você recolhe a mão, que é isso? Né? E onde está a caridade, o amor, a fraternidade, a benevolência e o perdão? Convertamos-nos, vocês estão ouvindo, se convertam em verdadeiros irmãos uns dos outros. Sejam fraternos, sejam amoráveis, sejam acolhedores. Transformemos a igreja, de vocês fazem parte, em docilar da família cristã, em abrigo, em local de amor, de acolhimento, quaisquer que sejam as vossas interpretações. Não importa se é católico, se é espírita, não interessa. Não importa. Não interessa qual é o segmento. Mas entendam as igrejas locais como a casa de Deus, de acolhimento, como Jesus fazia, como a casa do caminho de Jerusalém fazia com Pedro, com Tiago, com João. Esse é o ensinamento do Evangelho. Isso é que importa. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os templos apostólicos passaram para sempre. Não, gente. Aquelas informações dos apóstolos da vivência do Evangelho é a mesma de hoje. Como esquecer? Sempre testemunhar a fé, inclusive com sacrifício de suas próprias vidas. Não. É a mesma. Mesma fé de antigamente, os mesmos ensinamentos, o mesmo conteúdo do Evangelho é aquele daquela época de hoje também. Se aplica. Não pode esquecer.
Cada aprendiz do evangelho guarda, segundo ele, na própria vida, um reduto destinado ao culto vivo do divino mestre, ou seja, a prática, a vivência, a prática do seu evangelho, a vivência dele, perante o qual esse reduto, né? Perante o qual escoa a multidão do necessitado todos os dias. Ou seja, quantos procuram em busca de socorro? E tem sentido alguém procurar socorro em uma igreja, seja lá de qual for, uma casa espírita, já for, em busca de socorro, e a gente se virar as costas? E a pregação que a gente fala? É só da boca para fora? E a vivência? Eles querem dizer. Amando e socorrendo, crendo e agindo. Jesus amparou a mente desequilibrada no mundo greco-romano, que eram grandes Covid, ladrões, de desregramento, enfim, é uma coisa muito complicada. Infundindo-lhe vida nova, conceitos novos, mesmo correndo todos os riscos, né? Porque a indecência daquela época, um reino do greco-romano era uma coisa de doido, né? A situação. Bom, vida nova, mesmo correndo todos os riscos, em favor da humanidade, mais feliz. Esse era o papel de Jesus, ser portador do material didático mais sublime que veio até nós, com o papel de renovar e transformar, educar os filhos de Deus que vinham se matricular na escola da vida nessa terra, que é um grande educandário de alma. Assim disse ele, Eusébio, igualmente, cada discípulo da fé redentora, vocês são, as suas religiões, as suas igrejas, pode e deve cooperar, não é só poder, deve, pela função que desempenha, vocês receberam essa missão, no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes, dos chamados filhos do Calvário, como dizia Jesus, né? Os filhos do Calvário, os sofrimentos, os sofredores, nós temos o dever de, afinal de contas, não somos irmãos? Não somos todos filhos de Deus? Nós temos o dever de assistir. Fugir o farisaísmo dos tempos modernos. Significa isso, gente? O farisaísmo de pensar só em si próprio, de ser egoístas, estar preocupado só com o bem-estar próprio, dos cargos, dos apegos políticos, etc, 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 né? Estar preocupado só com quem faz a igreja mais bonita, mais poderosa, mais suntuosa. Isso é o farisaísmo. Fugir o farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa ao auxílio fraternal. Se alguém busca uma igreja suntuosa, os caras viram as costas. Isso é farisaísmo. Em nome do gênio satânico da cisma dogmática. Ah, você deve ser... Você veio da religião X, está na minha igreja, de jeito nenhum não vou assistir, quando fosse filho de Deus. Não, você é espírita, veio aqui na igreja A, ou igreja B, não vou assistir porque você... Não, isso, meu Deus, são todos filhos da família de Deus. E essa cisma dogmática não tem sentido. Não é lógico. Só se salva quem é da igreja A, quem não é não presta, quem não é bom, quem é do diabo. Isso é uma coisa que não faz sentido. Basta ler o evangelho, que está em desconformidade com tudo isso. O evangelho é amor, é fraternidade, é benevolência, indulgência e perdão. Todos somos irmãos, filho de Deus. Jesus nunca foi pregador da desarmonia, disse ele. Jamais endossou, disse ele, a vaidade petulante dos que pelos lábios, só da boca para fora, se declaram puros. Só pureza da boca para fora, como diziam os fariseus, os doutores da lei. Só da boca para fora, mas no coração era como o estumo que ele falava, pútridos por dentro. Mantendo o coração atascado ou atolado no lodo miasmático do orgulho, do egoísmo fatais. Ou seja, meu Deus do céu, disse ele, vamos entrar nessa história. Jesus nunca pregou desarmonia com ninguém, ao contrário. Ao contrário, como é que vocês hoje utilizam as religiões para se isolar, para se achar orgulhoso, se achar o dono da verdade, né? Disse ele. Não tem sentido algum. Mobilizemos. Deixa ele falar naquela gente religiosa. Mobilizemos nossa confiança em Deus, dilatando-lhe o reino de Deus bendito e de redenção. Ou seja, vocês são instrumentos. Trabalhem, ajudem, né? Aguardar o céu, disse ele, menosprezando a terra, é obra da insensatez. Como assim? A terra, a encarnação não é uma bênção, não vimos aqui para vivenciar o evangelho? Como é que eu quero colher no céu, no mundo espiritual, as bênçãos ou os frutos bons se eu nada fiz aqui? Como é que eu quero, na verdade, guardar o céu sem nada fazer para conquistar? Como é que eu quero, na verdade, tirar o bom fruto do campo se eu não vou arar o campo? Diz o evangelho que nosso coração, como um campo, tem que ser cultivado. Nenhum de nós respeitará a justiça divina, que é essa inderrogável. Se você tem méritos, você receberá. Se você fez por onde, receberá o bom fruto. Se não, não receberá. Embora permaneceis cultivando, muitas vezes, embora permaneceis cultivando, muitas vezes, a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Meu Deus não precisa de favor nenhum da gente, gente.
com todo respeito que faz promessa, não tem sentido. Ele não precisa prometer nada a Deus, ao contrário, Deus é Pai misericordioso e dá a todos nós igualmente. Mude, renove-se, transforme os corações, que virá as bênçãos. Seja merecedor das bênçãos. Não é pelo prometer a Deus isso, aquilo, com todo respeito aos que fazem isso. Se um lavrador jamais é apoiado sem obrigações diretas diante do matagal inculto, ou do pântano rigoroso, como permanecer sem deveres imediatos junto às pasagens do crime, da treva, de inquietação e sofrimento? Se eu me disponho a trabalhar no campo pedregoso, cheio de mato, ou no pântano, não vai ser nunca, essa terra nunca vai ser arada, nunca vai dar nada. Como a terra é uma paisagem de crime e de treva, como é que eu vou fazer para modificar isso se eu não planto, se eu não vivencio, não trabalho o Evangelho de Jesus para renovar e transformar o coração dos homens? Né? Ninguém está na terra, não é uma colônia de férias, ninguém vem aqui a passeio, não. Viemos aqui para trabalhar, para renovar, para se transformar. Essa é a grande questão. O irmão caído é nossa carga preciosa, é um filho de Deus que merece e deve ser assistido em nome do Pai. A dificuldade é nosso incentivo, que ao vencer a dificuldade a gente transpõe barreiras, eleva-se. A dor é a escola purificadora, a dor ensina a gemer, é só ajuda, é só aprender a levantar quando cair, e é normal isso. Abracemos-nos uns aos outros, não somos adversários, não, uns aos outros, em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Que nos transformou a mente, alçando a essa mente aos planos superiores pela ascensão gloriosa através do sacrifício. Todo processo evolutivo ele é doloroso, não é nenhum indolor, não tem como. O processo de renovação é difícil, mudar é complexo, mudar é difícil, é uma coisa complicada, é doloroso mesmo. Então, precisa haver sacrifício, precisa colocar nossa vida a serviço do bem. Só assim alçaremos, sem dúvida, aos voos na busca desse altitude. Somente assim, disse ele, meus amigos, aquele contingente de católicos e protestantes. É possível, só assim, é possível atender a elevada destinação que nos cabe. Qual a destinação? Os papéis das religiões. Cabe aos religiosos que ali estavam usando os instrumentais de suas igrejas, utilizando o Evangelho de Jesus, redimir, transformar, acudir, assistir, ser fraterno, etc, etc. Só assim vamos atingir os nossos objetivos. Vamos ter que prestar conta quando voltar. Nós assumimos esse compromisso do mundo espiritual, a doutrina espírita nos coloca muito bem isso. Diante do mundo periclitante, muitos perigos, alucinado por ambições rasteiras e dominação pelo ódio e pela miséria. Ou seja, diante desse estado de coisa que a gente vive nesse mundo de hoje, sequência das guerras incessantes e aniquiladoras, estamos vendo outras lá na Europa hoje, guerras, misérias, ódios, etc., e aniquiladores, harmonizemos em nome de Jesus. Plantem, vivenciem o amor de Jesus, amai ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, como dizia Jesus. Esse é o caminho. Esse é o caminho da construção do reino de Deus que tanto Jesus falava, que é criado no coração de cada um de nós, a fim de equilibrar-nos a esfera carnal, ou seja, a fim de equilibrar a terra, para seguir o seu caminho na busca da regeneração. É preciso que cada um de nós faça um papel. Todos nós somos artífices, todos nós somos construtores do reino de Deus que Jesus falava. É cada um de nós, a junção de cada ação no campo do bem, proativa, que vai dar a junção do mundo melhor. No dia que o contingente de espírito que vive acima de 50 praticar o bem, 50,1 o mundo mudará de seu padrão vibratório. Essa é a grande verdade. Sombras perturbadoras, disse ele, vagueiam em torno das vossas passos. Sim, por que sombras? Nós vemos no mundo de expiações e provas. Enquanto a gente não age, não vivencia o Evangelho de Jesus, as sombras quando a nos desunir. Na hora que as religiões, por exemplo, têm um papel de discriminação, papel de guerra umas com as outras, estamos só fazendo o trabalho das sombras, também endossando o trabalho das sombras. Né? Sombras perturbadoras vagueiam em torno do vosso passo e de vossas instituições. Quem? As igrejas, que ele está ali falando. Em ronda sinistra, para não manter preso às teias das sombras, nos diversos papéis. Evitai a submissão dos valores espirituais, afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Ou seja, não coloque suas igrejas a serviço de serviços infelizes. As igrejas não são partidos políticos, não, nem devem, nem podem. O único trabalho que deve ser de política de assistência social é de amor aos filhos de Deus, a grande família universal. Né? As igrejas não podem ser instrumento de política. Isso é um grande erro que está dizendo aqui, política religiosa. Temei a ciência que ostente. A ciência que nos empenha seu papel,
quer descobrir, de trazer avanço tecnológico da medicina, etc., etc., teme essa, que ela não está no caminho. O papel da ciência é esse, né? Sem a sabedoria. Só ostente e não tem a sabedoria, não busque o seu papel desempenhado. Livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor. Revisai a fé. Revisai a fé, para que seus impulsos não se desordenem à míngua de edificação. Ou seja, redefinam suas vidas. Mirem-se nos ensinos do Evangelho. Mirem-se na figura e exemplo extraordinário de Jesus, que esse é o caminho. A crosta, disse ele, da terra é atualmente um campo de batalha mais áspero, mais dolorosa, porque o mal espreita. Volto a dizer, as instituições que têm um papel importante de divulgar a boa nova, de despertar o coração do Filho de Deus, estão sendo instrumentos das trevas. Esse é um problema grave. Boa parte deles, não são todos, claro, mas devia estar unindo, estão exatamente criando cisões. Esse é o grande problema. Despertai, disse ele, aquele contingente de volta a dizer, de religioso, a consciência adormecida, e afeiçoai-vos à lei divina, à lei de Deus, estabelecida no Evangelho de Jesus, que é todo amor e bondade, olvidando ou esquecendo o cativeiro multissecular da ilusão do poder, da ilusão dos cargos, etc., etc., que, infelizmente, desde o farisaísmo, ainda hoje isso é prática. Religioso está preocupado com o poder, com o seu papel de destaque, ao invés de entender o seu papel de despertador do coração dos filhos de Deus. Essa é a grande questão, chamando a atenção muito atual, né? Infelizmente, né? A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Porque, gente, a natureza não dá saltos. A evolução é um processo gradativo. Nós, a cada dia que colocamos e vivenciamos o trabalho do bem, vamos nos renovando, vamos nos evoluindo. Vamos expulsando o homem velho que está dentro de nós e vamos crescendo o Deus interior que está em nossos corações. Porque Jesus falava, Jesus nos convidava, faz brilhar a vossa luz, ou seja, coloque em prática o Evangelho de Jesus, que esse é o combustível capaz de dar luminescência, essa pequena centelha de Deus que está em nossos corações, que somos filhos dele, temos a centelha de nossos corações. Só a vivência do bem é que vai dar luminescência, é a chama, é o combustível para esse Deus interior renovar-se e expulsar o homem velho dentro de nós. O mundo atormentado, disse ele, proclamemos a nossa fé no Cristo de Deus para sempre. Renovemos, façamos nossas reformas íntimas, coloquemos a serviço do bem. Eusébio, ao terminar, estava aureolado, disse ele, aureolado, de prodígios e missões de luz. A assembleia postada, em sinal de respeito e admiração, mostrava semblantes lívidos e estupefatos, muitos deles, né? Enorme grupo de colaboradores do nosso plano espiritual começou um cântico em homenagem ao Supremo Senhor, a Jesus, né? Belíssimas melodias de nota do hino perdiam-se ao longe no arvoredo, disse ele, em suave brisa, disse ele. Terminado, isso que é mais importante, terminado o serviço da reunião, reparei, disse André Luiz, que os amigos encarnados, quem? Os católicos e os protestantes, sob o amparo dos colegas de nossa atividade de socorro. Por que sob o amparo? Porque são eles que levam o desdobramento até o local da reunião. Por isso que estavam lá. Não se afastaram animados de otimistas. Não, por quê? Porque levaram muito puxão de orelha, compararam as suas teorias, as suas práticas com essas vivências que a palestra trazia. Porque muitos deles, compreendendo talvez com mais clareza esses conceitos, fora do veículo denso da experiência física, desdobrados, os erros das crenças transviadas, dos equívocos, dos abusos, se retiraram cabisbaixo, solução. Culpa e remorso, não tenho nenhuma dúvida. Então, gente, esse capítulo é de uma beleza extraordinária, que não serve só para os religiosos de outra forma, mas nós também, quanto espíritas, para todos os filhos de Deus. É para isso que a obra espírita vem, que é despertar a alma humana. Eu queria, então, perguntar, ao fim desse capítulo maravilhoso, se existe alguma dúvida, alguma pergunta a respeito dos conteúdos aqui postos, que a gente possa contribuir e colaborar para aclarar algum conhecimento, algum conceito que foi dado. Se não, queria agradecer demais a presença carinhosa de cada um de vocês nesse encontro que temos semanal, e pedindo que Deus nos dê uma semana de muita luz, de muita paz, de muita harmonia, e que possamos contar com vocês na próxima semana, se Deus nos permitir. Fique com Deus, muita paz, uma semana, muita luz.